eu nunca torci tanto por uma briga na minha vida. Me desculpa falar isso, mas é a verdade. Porque essa briga, se continuar escalando da forma que tá, ela tem o potencial de salvar o Brasil. É sério. O centro é hoje o partido do PSD, o partido do STF, do Kassab, é o partido que dá sustentação para essa ditadura do judiciário e ao governo do PT. É o PSD hoje o partido mais importante de centro. E se o Lula brigar com o PSD... meu amigo, acabou, não tem nada que salve esse governo, absolutamente nada. E aí a Globo já tá rasgando o verbo. Vamos lá, vou pegar alguns trechos para você ver e para você entender o tanto que isso é bom, essa briga. Mas a verdade, gente, é que esse episódio do PSD, que chama atenção porque foi público, mas como o Valdo falava, era muito dito nesses termos no bastidor, ele retrata como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. Isso aí é o Centrão falando dos bastidores, tá? A segunda metade do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad. Um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gasto prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar, depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade. E não somente um recado para Haddad, que já está ali no córner há muito tempo por decisões políticas, muitas vezes ideologizadas pelo PT. Então, beleza. Aqui ela tá falando o seguinte, né? O Lula que é o culpado, o Haddad é um coitado, tadinho do Haddad, não vamos bater no Haddad não. Mas aí vem a Daniela Lima. Os integrantes do PSD foram taxativos ao lembrar. Lembrando, o PSD ontem, o Kassab disse que o Haddad é um ministro fraco. Foi pra cima, bateu no governo mesmo. Lula tá dando uma coletiva de imprensa agora, enquanto eu gravo esse vídeo, tentando defender o Haddad. Que quem abriu a porta para os ataques foi o próprio presidente da República ao dar um pito no seu ministro da Fazenda na questão sobre o PIX. Um pito público. Trazendo aqui para vocês a aspa de um dirigente do... Aquela reunião ministerial que ele fez, que ele foi lá e deu uma cacetada no Haddad na frente de todo mundo, né? Humilhando o Haddad. Partido, de novo, com assento ali na base do governo, ele disse basicamente o seguinte: o Haddad, ele disse o seguinte: a crítica ali feita pelo Kassab não é novidade depois que o ministro da Fazenda foi criticado pelo próprio presidente da República, criticado publicamente. O puxão de orelha no caso do PIX, já num contexto de ataque interno do PT a Fernando Haddad, era para ter pedido ali o chapéu. O que o PSD está dizendo? Quem fragilizou o ministro foi o próprio presidente da República. Não é uma leitura... Cara, essa briga tá ficando muito boa. ...dissonante da realidade. O Ministério da Fazenda tem segurado na unha os números bons da economia que estão no macro. Números bons da economia, que estão sendo produzidos pelo IBGE, tá? Mas também tem sofrido com a indisposição do próprio presidente, alinhado ao seu novo secretário de comunicação, de promover cortes expressivos ou de dar destaque a um enxugamento raquítico que anunciou para a máquina. Decidiu fazer o enxugamento raquítico ao anunciar... Que fez o dólar disparar, lembre-se disso. ...ao lado de uma renúncia de receita. Que era a questão da isenção para R$5 mil, imposto de renda até R$5 mil. Você lembra disso, né? Agora tem uma coisa que eu acho que é importante você entender, que é essa aqui, ó. Centrão... Aqui, olha o que o centro já tá falando. Rapaz, isso aqui tá ficando bom demais. Olha o que o centro já tá falando pro governo. Centrão sugere... Oh, porcaria. Centrão sugere Haddad... Cadê eu? Sumi aqui. Centrão sugere a petistas Haddad na Casa Civil e Alckmin na Fazenda para fortalecer o governo. Olha o que o Centrão está falando. Tira o Haddad e bota o Alckmin. Tira o Haddad. Olha que humilhação. O Haddad, como vocês sabem, o Lula está preparando o Haddad para ser o próximo candidato à presidência, tá?
Só que não tem. O Lula conseguiu acabar com qualquer possibilidade do Haddad ser alguma coisa. E quer colocar o Alckmin. Olha o Centrão querendo colocar o Alckmin no Ministério da Fazenda. Eu tô achando isso tudo bom demais, gente. Se o PSD pula fora e o centro já tá querendo pular fora. Só que o centro tá dando uma imposição. Olha, pra gente não pular fora, tira o Haddad, coloca o Alckmin, que é menos doido que o Haddad, pra gente tocar o barco. Você acha que o Lula vai fazer isso? O Lula tá dando uma coletiva de imprensa neste momento defendendo o Haddad, ou seja, dando um sinal. Centrão, não vou fazer o que vocês querem. Cara, tá exatamente o que aconteceu no governo Dilma pré-impeachment. E a gente tá vendo acontecer agora no governo Lula. Por isso que eu falo, tá cada vez mais... Antes parecia um sonho impossível, né? Agora tá cada vez mais palpável, mais real a possibilidade de um impeachment ainda esse ano. Mas se mesmo que não haja um impeachment, vai chegar tão desgastado ao final desse mandato que qualquer um que for contra esse pessoal vai ganhar. Isso eu tenho certeza. Um abraço. Pois é, Sadi, se a gente compara o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo. Quer dizer, ele começou organizando as contas públicas. Ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou. Você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Agora, e aí, claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas. Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel, o diesel tem um componente dolarizado, quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores, dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado, porque você fazer no meio do caminho um ajuste das contas públicas dentro de um contexto onde a sua credibilidade já está arranhada, onde você não tem ali uma percepção geral de que você está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, vai ser ainda mais difícil. Mas o fato é que a gente está falando de uma economia que dá sinais de desorganização. O governo já poderia ter feito no passado e não fez. E a impressão que fica é que o governo apostava que a coisa ia se resolver. Em algum momento não vai precisar reajustar o diesel porque vai acontecer alguma coisa que vai nos salvar. E não aconteceu. Agora você vai ter que fazer tudo de uma vez.